Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma bateria de questões na nossa mentoria, tá? Nosso curso de questões. Turminha, qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá, ó, @professor Ian Ribeiro. Turma, o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, ele é um pouquinho detalhado, porque ele trabalha mais a parte de geometria espacial, tá bom? Então, bora lá. Ó, a primeira questão diz o seguinte: para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual, ela tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna ela deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Primeira coisa, ó, a questão diz que a cisterna atual ela tem 2 metros, só que é 2 metros de diâmetro. Beleza. Então, se é 2 metros de diâmetro, eu tenho 1 metro de raio. Tranquilo? 1 metro de raio. A nova cisterna, então, ó, a gente vai partir agora para a nova. Ela comporta um volume de 81 metros cúbicos de água. Só que o volume do cilindro é πr² vezes h. Só que o meu volume ele é quanto? 81. Π vale quanto? 3. O R da atual eu quero descobrir. Aí ele fala que a altura ela foi mantida. E é uma altura de quanto? 3 também. Turminha, isso aqui se tornou uma equação, tá? 3 vezes 3, 9. Aí fica 9r². Esse 9 eu posso passar para o outro lado dividindo. E aí fica, ó, 81 dividido por 9 é igual a r². r² vale 9. Se você retira a raiz, né, se você aplica a raiz quadrada, a gente entende que r vale quanto? 3 metros. Só que a questão, turma, está falando em relação ao quanto que deve aumentar. Então, se eu tinha 1 metro de raio e eu passei para 3, é porque eu aumentei 2 metros de raio. Próxima questão. Um artesão fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Mostrou a um cliente um pote de raio da base A. Então, ó, o pote ele tem R igual a A e ele tem uma altura H igual a B. Tá? Utilizou letra mesmo. Esse cliente, por sua vez, ele quer comprar um pote com o dobro do volume do pote apresentado. E ele te deu várias opções. O pote que satisfaz a condição é... Então, vamos lá, ó. É um volume de um cilindro. Então, o volume de um cilindro é πr² vezes a altura. E ele está querendo o dobro. Mas aqui a gente vai substituir, porque o R e o H, ele colocou outra letra. Então, fica assim, ó, π vezes a² vezes b. O que eu estou buscando é o dobro disso daí. Perfeito? Vamos pensar o seguinte. O pote de número 1, ele fala para você que o raio continua sendo A e a altura H vai ser
o dobro. Vamos calcular o volume disso daqui? Então, ó, o volume é πr ao quadrado vezes a altura. Só que a altura é 2b. Olha a sacada, turma, para responder isso aqui. Esse 2, para ficar mais claro, eu vou jogar ele lá na frente. O que não vai alterar a nossa conta, porque é tudo multiplicação. Então, fica assim, ó, 2 vezes π a ao quadrado vezes b. Agora, compara o antigo com o atual. Você está percebendo que o parênteses é a mesma coisa. A diferença é que daqui para cá, você multiplicou por 2. Letra A. Beleza? Show de bola. Então, vamos para uma outra questão. Ó, a questão ela diz o seguinte. Calcule o volume de um cone que tem uma base com 8 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura. Turma, é uma questão bem tranquila. Porque assim, ó, o cone é desenhado dessa forma, beleza? Esse polígono, essa base, ela é, na verdade, um círculo. A altura do cone é essa daqui. É a distância do vértice até o centro da base. Então, esse segmento é H. E, turminha, o volume de um cone, por ele ter uma ponta, a gente sempre faz essa associação, né? Ó, ele tem ponta. Ele vai ser calculado assim, ó, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Só que aqui, ó, a diferença do cilindro é porque ele é dividido por 3. Beleza? Então, a gente consegue substituir, ó, π vezes. Ele te deu o diâmetro. O raio, turma, é a metade, 4 centímetros. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado vezes a altura, que vale 12, dividido por 3. Beleza? Vamos entender uma coisinha aqui agora, ó. 4 ao quadrado, 16 vezes 12, 192. E, turma, o π a gente vai considerar como 3, tá? Nessa questão, apesar de não ter colocado, mas a gente vai considerar como 3. E ele acaba simplificando. Então, dentro dessa perspectiva, você vai encontrar, ó, 192 centímetros cúbicos, que de fato é essa multiplicação que está aqui. Beleza? Resposta, letra A. Vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui, ó. A altura de um cone circular reto, ó, a altura H é o triplo da medida do raio da base. Se o comprimento da circunferência da base é 8π, então o volume do cone é quanto? Vamos entender. Comprimento de circunferência, turma, é calculado como 2πr. Só que está vendo que a questão falou que o comprimento é 8π. Então, 8π é igual a 2πr. Eu posso cortar π com π. E esse 2 que está aqui, ó, eu vou passar dividindo. 8 dividido por 2, 4. 4 o quê? 4 centímetros, beleza? Só que a altura H ela vale triplo do raio, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes 4, que dá 12. Então, a altura H, 12 centímetros. Show de bola? Então, a gente já tem tudo para calcular o volume. O volume é πr ao quadrado
vezes H dividido por 3. O π a gente vai deixar, até por conta da alternativa, 4 ao quadrado vezes a altura, que vale 12, dividido por 3 também. Beleza? Tranquilo. Ó, a altura é o triplo do raio da base, o raio é 4, altura 12. Vezes H. Show de bola. Pronto. Turma, tá só olhando o valor aqui. Ó. Aqui vai ficar π vezes 16 vezes 12 dividido por 3. Tá bom? A resposta, turma, vai dar isso aqui, ó. 64π. Mas por quê? Eu posso simplificar o 12 com 3, que dá 4. 16 vezes 4, 64. E o π a gente mantém como a resposta, letra A. Beleza? Show de bola. Vamos para mais uma questão. Ó, a questão ela diz assim: uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R, com o volume dado. Então, ó, o volume de uma esfera é 4/3 de π vezes R ao cubo, certo? Observou-se que haverá uma redução de custos se forem utilizados, bota aqui, utilizados frascos cilíndricos com raio da base, cujo volume πr sobre 3 ao cubo, vezes H. Então, ó, o volume do cilindro, π vezes r sobre 3 ao cubo, vezes H. Sendo H a altura da nova embalagem. Para que seja mantida a mesma capacidade, e quando ele fala, turma, ó, mesma capacidade, isso aqui é o mesmo volume, beleza? Então, o que ele está te dizendo é que o volume da esfera é o volume do cilindro. Então, essas duas equações que a gente colocou aqui, ó, elas vão se igualar. E o que ele está te perguntando é a altura do frasco cilíndrico em termos de RE. Então, é H, olha o que ele está te perguntando, é H em função de R. Isso que ele está te perguntando. E a gente vai igualar as equações. Então, vai ficar assim, ó, π vezes R sobre 3 ao quadrado vezes H igual a 4/3 de π vezes R ao cubo. Ó, o que está acontecendo aqui é porque eu posso cortar o valor de π. Pronto, é para não atrapalhar o áudio. A gente pode cortar o valor de π, tá? Se ele está no lado da igualdade, um e do outro, a gente corta. E beleza. Turma, esse 2 que está aqui, ó, ele vai tanto para o R quanto para o 3. Então, o que a gente tem é R ao quadrado sobre 9 vezes H igual 4/3 vezes R ao cubo. Então, assim, a gente vai passar todo mundo para lá, porque o que a gente quer é isolar o H. Então, assim, H é igual. Esse 9 está dividindo, ele passa multiplicando. Esse R ao quadrado está multiplicando, ele vai dividindo. Então, nós temos 4/3 vezes R ao cubo
vezes 9 dividido por r ao quadrado. Eu isolei. Eu vou cortar 9 com 3, que dá 3. O r ao quadrado com esse 3 que está aqui. Porque quando eu subtraio, eu aplico a propriedade de potência, sobra um r elevado a 1. R. Quem que sobrou aqui? H igual 4 vezes R vezes 3. Então, H é igual a 12R. Resposta, letra E. Beleza? Vamos para mais uma questão. Turma, uma questão sobre prisma, tá? Questão sobre prisma. Para fabricar um único microchip de 32 megabits de memória, usam-se 1,6 kg de combustível fóssil e 72 gramas de substâncias químicas. É necessária ainda toda a água contida em um prisma reto de base quadrada com sua capacidade total preenchida. Então, quando ele fala... Quando ele fala volume de um prisma, a gente tem que perceber assim, ó, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. E o detalhe, turma, é porque a área da base do prisma depende da figura apresentada, porque cada base ela pode mudar. Beleza? Então, vamos lá. Ó, sabendo que a densidade da água, ou massa por unidade de volume, é de 1 grama por ml, pode-se concluir que a massa da água usada para fabricar o microchip é igual a... Vamos lá. Primeira coisa que eu vou calcular aqui é o volume. Só que eu sei que a base é quadrada, então L ao quadrado vezes a altura. Beleza? Volume. 5 ao quadrado vezes 28. Isso daqui dá 700 centímetros cúbicos, tá? Porque é o sentido da multiplicação. Só que a gente tem que lembrar, turma, o seguinte, ó. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Beleza? Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que 700 ml. Densidade é massa sobre volume. 700 gramas sobre 700 ml, porque o que eu quero atingir é 1. Então, para esse resultado dar 1 grama por ml, o peso tem que ser igual à capacidade. Então, tem que ser também 700. A divisão ela tem que resultar nisso daqui. Por isso, essa resposta. Certo? Volume de prisma é no sentido de realmente depender. Então, é interessante depois você dar uma olhada nas principais figuras planas, tá? Triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, quadrado, L ao quadrado. A gente tem aqui trapézio, base maior mais base menor. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Pode acontecer de você encontrar um hexágono regular, e aí é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então, quando você for estudar prisma, fica de olho, porque realmente a base depende. E aí a dificuldade está realmente em relembrar isso daqui.
Belezinha, show de bola. Pessoal, espero que você tenha entendido. Espero que você tenha revisado muitas questões que a gente acabou fazendo. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!